Boa tarde a todos. Temos connosco o Dr. Ruben Fernandes. Enganei-me? Não. O Dr. Ruben Fernandes, ele é membro da Igreja do Porto, é batizado há 23 anos e é licenciado em Biologia, em Anatomia Patológica, é doutorado em Bioquímica, Genética e Imunologia. Estamos muito bem entregues. E ele também, a nível profissional, é coordenador do mestrado em Bioquímica em Saúde e coordenador do Departamento de Engenharia Biomédica. Vai-nos falar hoje sobre a ciência das origens. E nós vamos estar atentos, vai-nos falar durante um bocadinho, vamos ouvi-lo atentamente e de seguida vai haver um pequeno debate. Podem tirar as notas que quiserem, porque seremos todos uns bons ouvintes e depois teremos algumas perguntas para lhe fazer. Portanto, vamos tirar as notas que acharmos por bem. Boa tarde, já está. Em primeiro lugar, é estranho estar na igreja e estar a ouvir tratarem-me por doutor. Portanto, toda a gente que conhece por Ruben, já conheço aqui muitas das caras já há bastante tempo e, portanto, eu gostava de, em primeiro lugar, estender os meus cumprimentos que ontem me fizeram chegar. Portanto, os jovens da Igreja do Porto gostariam também de dar um abraço e cumprimentar os jovens da Igreja de Coimbra e de toda a região centro. Evidentemente vamos falar um bocadinho sobre a ciência das origens. Este é um assunto que confesso que não me sinto nada à vontade para falar deste assunto. Quando me ligaram do departamento, a minha primeira intenção foi dizer que não, mas era o Tiago que me estava a pedir e, portanto, eu não lhe podia dizer que não. Eu sinto-me tão à vontade para falar sobre evolução e sobre criacionismo, como um oftalmologista está à vontade para falar de ortopedia. Portanto, é óbvio que tenho algumas competências profissionais na área, mas não é uma área em que eu dedique portanto, onde dedique a minha atividade profissional principal, mas evidentemente ao longo de toda esta carreira que tenho na Igreja Adventista, é óbvio que também sempre foi confrontado, evidentemente, durante o meu percurso académico, com algumas questões que, evidentemente, às vezes poderíamos pensar que haveria algum conflito entre aquilo que é a ciência e a Bíblia. E, muito honestamente, nunca senti nenhum tipo de conflito. Em honestidade, tanto a minha convicção de fé como a minha convicção na ciência nunca consegui ver assim muitos confrontos, pelo menos nenhum confronto, nem que me abalasse a ciência, nem que me abalasse a fé. E, portanto, nesta premissa, este já foi um assunto que nós já fomos abordando o ano passado na Igreja do Porto. Nós temos outra colega, que é da área da Física, e que está no Porto a fazer uma outra palestra, provavelmente para alguns de vocês seria mais interessante, sobre as questões do universo e da Física, mas nós já fomos explorando um bocadinho alguns destes assuntos na Igreja do Porto e, portanto, eu gostava de vos trazer algumas das minhas convicções. Portanto, eu só vou falar em nome pessoal e, obviamente, fundamentei todas estas opiniões, portanto, são fundamentadas também com base, e aproveito para passar a mensagem, com base naquilo que é também a opinião dos outros investigadores e cientistas criacionistas, cristãos adventistas, e vocês podem encontrar esta informação toda no site da Grisda. Portanto, grisda.org, podem encontrar toda essa informação também aí. Portanto, a minha apresentação é também fundamentada com base nas nossas crenças enquanto adventistas. Bem, então esta semana estava numa aula e estava a dar uma aula normal e uma aluna disse assim: professor, como é que isto é possível ser assim, tudo tão direitinho, tudo tão encaixadinho?
E eu fiquei a pensar, olha, isto é bem um bom mote para nós, para no sábado, que eu não sabia como é que ia abordar. Portanto, eu vou trazer algumas coisas que não me atreveria e não me apresentei na igreja, porque o público é mais disperso, mas para um congresso de universitários, para todo o efeito, à partida já podia explorar um bocadinho mais a fundo algum destes conceitos. Mas, antes de chegar aí, eu gostava que vocês comentassem, partilhassem comigo o que é que vocês acham. Se estes lápis estão ordenados ou estão ao acaso? Vocês acham que estão ao acaso? Eu também acho que estão ao acaso. E estes? Estão ordenados ou foram ali deixados ao acaso? Ordenados. Ok. E estes assim tão giros? Estão ordenados ou ao acaso? Ao acaso. Estão ordenadíssimos? Não sei. Mas há quem diga que isto nasceu ao acaso. E o que é que vocês acham? Que é ordenado ou é ao acaso? Ordenado. E há pessoas que dizem que isto é ao acaso. E estas flores tão bonitas? Foram ordenadas ou estão ali, nasceram ali no sopé das montanhas ao acaso? Estão ordenadas. Bem, isso é a nossa convicção. Esta senhora, que é a diretora do património literário de Ellen White, ela não afirmou esta frase, eu gostava de ler convosco. Considero-me criacionista porque creio que Deus criou tudo o que existe. Mas que diferença faz se Ele criou a Terra em 7 dias, 24 horas ou ao longo de milhões de anos? Em ambos os casos, Ele é o Criador. Ela não está a afirmar isto. Ela faz toda uma meditação a demonstrar que, efetivamente, nós, enquanto criacionistas do sétimo dia, adventistas do sétimo dia, nós acreditamos no relato literário de Gênesis 1. No entanto, há outros criacionistas e há outras correntes criacionistas que neste momento se debatem se efetivamente são dias de 24 horas, são dias de milhões de anos, são dias de outros períodos de tempo. E, efetivamente não temos mais bases para compreender se efetivamente são ou não são dias de 24 horas, mas eu, em tudo que me ponho com dúvidas perante a Bíblia, utilizo um princípio, uma lei que também existe na biologia, que é a lei da máxima parcimónia. Quando nós não temos explicação para o que acontece, o que for mais simples de acontecer, portanto, essa será talvez a melhor resposta. Portanto, acreditando que Deus tem o poder para fazer a Terra em 24 horas, a Terra em 2 minutos, a Terra em 7 dias. Portanto, nós acreditamos no relato, nós adventistas de 7 dias, acreditamos no relato de Gênesis 1. Ciência das origens. Bem, o que nós vamos falar um bocadinho então como é que as coisas todas surgem. Vocês conhecem, sabem a constituição básica de uma célula? Alguém me quer dizer como é que é uma célula? Sim, a primeira parte é uma aula. Alguém me sabe dizer como é que é uma célula? Como? Tem um núcleo. Certo. Exatamente. Tem um núcleo, tem um citoplasma, que aqui não se vê muito bem, e depois tem uma membrana à volta. Não é? Isto é o que nós conhecemos já há muito tempo, o que é uma célula. Aliás, até para se compreender o que é uma célula, não sei se os professores, eu sei que existem aqui professores do ensino básico, não sei se mostram o ovo como exemplo de uma célula. Também tem um material, tem um núcleo, que não tem a ver, obviamente não é a mesma coisa, mas tem esta é a imagem que nós, desde muito cedo, construímos como sendo uma célula. Eu vou-vos mostrar aqui um vídeo de como é que são efetivamente as células por dentro. E mesmo assim, não é é mais complexo do que aqui está. A ver se isto funciona. Tá. Ele está com som, mas até nem queria que tivesse som. Portanto, o nosso organismo, como todos os organismos, desde uma planta mais simples até um animal tão complexo como é o ser humano, é constituído por uma diversidade muito grande de células, que se organizam todas em tecidos, que se organizam em vasos sanguíneos, em tecido muscular, em cérebro. Mas, se a gente olhar para dentro dos órgãos,
Eles são todos depois constituídos por pequenas células. E aqui ainda estamos a olhar para células por fora. É de grande diversidade de células, nós não temos apenas um tipo de células. As nossas células da pele, obviamente, são muito diferentes das nossas células do cérebro ou dos músculos. E também estamos povoados, às vezes, por pequenos micro-organismos que também habitam dentro de nós. A divisão de uma célula, só estamos a olhar para a célula por fora. Tem sempre uma membrana, depois lá dentro tem um núcleo. Muitas células diferentes, as células do sangue. E aqui já estamos dentro de uma célula. Estas coisinhas pequeninas aqui são proteínas a fazerem a sua atividade. Já estamos dentro da bioquímica. É isto que a bioquímica se dedica a estudar, o que está dentro das células. Isto é uma fagocitose, portanto já estamos outra vez fora da célula. Os anticorpos querem dar cabo dos nossos bichinhos, porque depois nós também temos doença e nós também temos forma de combater outras células. E a ciência só agora começou a compreender algum bocadinho disto. E quando as coisas correm mal, nós também temos forma, portanto, aqui teríamos a ser invadidos por vírus ou por outras bactérias e temos forma também, ainda assim, de combater as coisas que nos rodeiam. Portanto, nós temos uma complexidade muito grande e ainda há quem acredite que nós estamos aqui fruto da evolução, fruto do acaso. Bem, eu acho que toda a gente reconhece esta molécula, que é a molécula de DNA. Ninguém tem dúvidas, o que é o DNA? É uma molécula que contém a informação, com estas letrinhas, contém a informação escrita no nosso material genético que está gravado dentro do núcleo da célula e que é responsável pelos nossos caracteres, pela nossa altura, pela nossa cor de cabelo, pela forma como nós... Tudo o que nós fazemos é controlado geneticamente. Portanto, nós temos a informação guardada, muito bem guardada, dentro daquela caixinha chamada núcleo. Mas os genes por si não fazem nada. Portanto, quem for da área das ciências sabe perfeitamente que os genes, o nosso material genético, só contém a informação. Mas essa informação depois tem que ser trabalhada e tem que ser e para trabalhar precisa de ser transformada numa outra molécula que nós conhecemos muito bem, sobretudo mais da parte nutricional, mas são moléculas que são as máquinas do nosso organismo, que são as proteínas. O DNA contém a informação genética, mas tem que vir para fora do núcleo e ser transformado em proteína. Bem, o que é a proteína? Proteína é, então, a parte bioquímica, a parte funcional que vai dar informação e que vai realizar todos os trabalhos dentro da célula. E uma proteína, temos aqui uma proteína completamente enrolada, como tínhamos ali um bocado o DNA enrolado em cromossomas, temos aqui uma proteína completamente enrolada. E as proteínas são conjuntos de pequenos aminoácidos, que são estas bolinhas aqui, parecem uns berlindes. E as nossas proteínas são então formadas por vários berlindes. E como é que esses berlindes esses aminoácidos são codificados? Eles são codificados porque cada 3 letras por isso é que é o código genético, cada 3 letras do nosso DNA vai dar uma proteína. E, portanto, a sequência de um determinado gene, C, C, T, A, C, cada uma destas unidades de três códigos genéticos vai então dar um aminoácido. E assim sucessivamente até fazer uma proteína grande. Ora, o problema das proteínas é, para elas serem funcionais, elas têm que ter um enrolamento muito, muito correto. E foi exatamente aqui que não dá para ver bem,
a imagem não dá para ver bem, mas foi justamente aqui neste problema que uma das minhas alunas esta semana disse: professor, isto é tão pequenino, como é que isto consegue ficar tão... como é que isto pode... como é que nós podemos ter esta complexidade tão grande assim ao acaso? Bem, aqui não dá para ver muito bem, mas o que nós temos aqui é, e eu trouxe-vos exatamente os slides da aula que deram origem a esta questão. Tínhamos aqui um fio, portanto, que seria, eu não sei se dá para apagar as luzes para se ver melhor o contraste. Tínhamos aqui, então, a proteína, portanto, a sequência da proteína, portanto, só com os aminoácidos antes de se enrolar. E isso traz um grande problema para a área da ciência. É que tem que haver uma conformação muito bem regulada. E só para vocês terem uma ideia, existe um paradoxo que é levantado com esta problemática do enrolamento. Porque para cada 100 aminoácidos, e as proteínas geralmente não têm 100 aminoácidos, têm bastante mais, para cada 100 aminoácidos, a probabilidade com que a proteína se vai enrolar na sua conformação correta, pensem num novelo de lã. Pensem num novelo e pensem como é que vocês vão enrolar aquele novelo. Podem enrolá-lo de diferentes formas. E o estado final é essencial para que aquela proteína tenha a função correta. Portanto, porque senão pode nem funcionar ou até ser uma proteína que pode estar na base de uma malformação, de uma doença. Okay? A maior parte das doenças neurológicas são proteínas que não enrolaram corretamente. Alzheimer, Parkinson, têm na base proteínas que não enrolaram na sua conformação correta. Portanto, isto levanta um problema, porque para cada 100 resíduos de aminoácido, para cada 100 esferazinhas daquelas, as probabilidades para atingir a conformação correta eram tantas que se tivéssemos a utilizá-las todas até chegar ao código final, íamos demorar mais do que a idade do universo. Portanto, para uma proteína de 100 aminoácidos, do ponto de vista termodinâmico, a probabilidade que uma proteína, ao acaso, que está a ocorrer, então nós estamos a fazer centenas de milhares de proteínas neste momento. Portanto, a probabilidade de elas atingirem a conformação correta, até chegarmos aí, iríamos provavelmente demorar a idade do universo até chegarmos a esse ponto. E, portanto, isto é óbvio que a ciência também tem paradoxos. Este, por exemplo, é um deles. Queria-vos mostrar umas proteínas também muito engraçadas, que as proteínas parecem quase... São umas máquinas autênticas. Eu queria vos mostrar. Vou passar mais à frente. Estou à procura de umas em particular aqui. Isto passa-se dentro da célula, seria o citoesqueleto. E temos... No citoesqueleto funciona não só como suporte, como também de autoestrada para que os nossos organelos, e quem é da ciência sabe que nós não temos apenas o núcleo apenas o núcleo e o citoplasma. Dentro do citoplasma ocorre isto tudo. Aquilo são proteínas, andar em cima de outras proteínas que carregam organelos subcelulares, por exemplo, as mitocôndrias, que acho que alguns de vocês sabem que é onde nós produzimos energia, etc. Portanto, elas são máquinas autênticas e que têm aquilo é um universo dentro de cada célula. Cada célula é um universo. Se me permitem, eu ia passando. E, por exemplo, nós ao bocado vimos aquelas proteínas ali a passar. São as cinesinas. São umas proteínas muito simples, têm uma complexidade muito pequenina. Mas essas proteínas, como milhares de outras proteínas que nós temos nas nossas células, precisam de energia. E a energia biológica chama-se ATP. E para nós produzirmos aquele ATP, temos que, então, entrar noutro processo paralelo àquele que estava a ocorrer, ou seja, uma proteína a levar material de um lado da célula para o outro, para que a célula continue a funcionar. A célula começou-se uma cidade lá dentro. Tem hospitais, tem centrais elétricas, portanto, é uma cidade. E para as coisas irem de um lado para o outro, tem que haver gasto de energia. E só para as células produzirem energia, tem que haver processos, que também são moleculares, também são processos que ocorrem dentro da célula, para obter energia. E aqui aparece outro paradoxo interessante. Este eu ouvi num acampamento nacional em que eu estive com a Susana, que tivemos aquele pastor que veio do departamento, veio da Conferência Geral, como é que ele se chamava?
Também estavas lá. Como é que ele se chamava? Robert Holbrook. Eu, para nomes e epónimos, não tenho jeito nenhum, portanto, não me lembrava. Mas ele também fez uma meditação num descampado, não sei se vocês se lembram, também sobre esta temática. Eu trago aqui duas coisas que foi ele até que me informou. E neste processo, na altura, não sei se estavam todos a compreender, mas neste processo, que é o processo básico para a obtenção de energia, todas as células, todas, desde uma célula bacteriana, ou uma célula vegetal, ou uma célula animal, todas têm que passar por este processo. Tem um nome estranho, chama-se glicólise. E este processo de glicólise é constituído por 10 etapas. A primeira, do ponto de vista termodinâmico, até vou realçar, a primeira, do ponto de vista termodinâmico, é tão improvável que ocorra, tão improvável, que a probabilidade que ela tem de ocorrer espontaneamente na natureza tem a mesma probabilidade, em termos de tempo para que ela ocorra, que a idade da Terra. E, portanto, se nós fôssemos exclusivamente, ou se formos evolucionistas, ainda hoje estaríamos à espera que a primeira reação que vai dar energia às células ainda estaria agora a ocorrer. Mas essa reação é tão improvável que ocorra, que precisa da própria energia, está ali a ATP, precisa da própria energia para funcionar. E esta enzima, que se chama hexocinase, que é então a enzima que vai fazer com que este processo consiga ocorrer em questão de milissegundos nas nossas células. E isto ocorre a uma velocidade muito grande e existem milhares daquelas enzimas a fazer milhares destas reações para termos energia suficiente numa única célula. Está bem? E, portanto, se nós formos a ver, esta hexocinase, sendo também uma enzima, também é uma proteína. E é uma proteína que tem mais de 485 aminoácidos, o que significa que também, se estivéssemos à espera que ela tivesse a ocorrer de forma independente, ainda estaríamos à espera do próximo Big Bang. Não é? Portanto, e tem 4 vezes mais, ou quase 5 vezes mais, do que aqueles 100 aminoácidos que nós tínhamos visto há bocado. Portanto, há aqui muitos paradoxos na ciência, que é óbvio, e as pessoas, não sei se tem aqui mais jovens adventistas que sejam da área das ciências. Provavelmente, muitos destes assuntos nunca foram verdadeiramente assuntos preocupantes para a nossa fé, porque, efetivamente, nós vemos que não há forma de conseguir demonstrar uma linhagem intelectual, nem a outra. Só para terminar, então, a questão da glicólise. Nós só vimos este passo até aqui. Depois, isto tem que continuar por muitos outros passos. Cada tracinho, isto é como se fossem umas linhas de metro. Eu sei que aqui não há metros, mas acho que já toda a gente utiliza um metro. Portanto, aqueles traços são enzimas, aqueles pontos são moléculas. E, portanto, só para que ocorra metabolismo energético, ou seja, só para a obtenção de energia, temos esta complexidade toda. Portanto, agora multipliquem cada tracinho por milhares de aminoácidos, milhares de proteínas, todos eles vão precisar de energia, e chegamos aqui a uma questão, se é o ovo ou a galinha quem foi o primeiro a nascer, porque para produzir proteínas preciso de ter energia, para fazer energia preciso ter proteínas. Portanto, continuamos aqui num sítio que não sabemos quem é que foi criado primeiro. E este é um exemplo para quem é das engenharias. Portanto, é só para vocês verem a maravilha da complexidade destas coisas. Portanto, temos aqui outra máquina, que são flagelos. Ora, as bactérias, para conseguirem mexer, os espermatozoides, para conseguirem mexer, têm que ter estas máquinas. Se vocês virem, são verdadeiras rodadentadas. Esta máquina, portanto, este flagelo, que é como se fosse este cabelo, tem a capacidade de rodar. Isto é uma máquina, uma proteína que tem a capacidade de rodar e roda a uma velocidade muito grande, portanto consome também muita energia, e vocês vejam se não parece perfeitamente uma máquina de design, uma máquina de engenharia. Portanto, perfeitamente bem montado. E isto ainda esta é uma imagem
sacada a uma infinidade daquilo que será o tamanho solar. Portanto, imaginem então a complexidade das coisas que nós não fazemos ideia que existem. E que para nós funcionarmos, para irmos daqui a ali, temos para os nossos pelinhos no nariz têm destas estruturas para conseguirem limpar as poeiras e nós nem sequer sabemos que estamos a eliminar poeiras. Portanto, esta questão da ciência e da Bíblia, como vos digo, nunca foi assim um assunto que me levantasse muitas questões nem muitas polémicas. E agora vamos ver algumas coisas que nós também já sabemos da Bíblia. Portanto, está aqui um bonequinho e a mensagem que eu tenho para agora, se eu vos fizesse uma pergunta, era: então estamos entendidos que não há evolução? Não sei se vocês já estão tão convictos como eu de que não há evolução. Quem é que está convicto que não há evolução? Bem, eu não vou pôr a mão no ar porque eu não estou convicto. E eu vou-vos mostrar até ao final que mesmo dentro... eu gostava de limpar este conceito. Primeiro queria perceber o que é que vocês entendem por evolução, ou se calhar vocês vão vendo ao longo da apresentação o que é que nós consideramos por evolução. Bem, nós temos um modelo... antes disso. Portanto, nós até agora temos esta perspectiva, que o criacionismo e a ciência estão em lados opostos. E temos a ideia... Eu não quero avançar, isto foi depressa demais. E temos a ideia até agora, e se vocês têm, é bom sinal, que o criacionismo, portanto, que na ciência é sinónimo de evolucionismo, e temos a ideia, neste momento, que vocês levantaram a mão, que acreditar na criação é acreditar que não há evolução, ou seja, que as espécies estão fixas. Chama-se fixismo o não acreditar que houve evolução das espécies. E é aqui que eu, se calhar, vou discordar um bocadinho de vocês. E vou-vos mostrar que há espécies que não existiam no dilúvio, e vou-vos mostrar que há espécies que não existiam na criação e que hoje existem. E, portanto, temos também que olhar para... Quando dizemos que não há evolução, temos que perceber o que é que nós estamos a dizer. Bem, o modelo que nos ajuda a explicar isto melhor é exatamente o modelo do dilúvio. No dilúvio, já estávamos fora do Éden, já existem muitos registros e temos também uma coisa que é um registro natural, que é o registro fóssil. E é aí que vamos começando então a explorar. Bem, houve muitas alterações que foram feitas após o dilúvio e as primeiras alterações que nós vemos é a nível do planeta Terra. Pronto, a nível do planeta Terra, surge-nos logo esta primeira questão. Como é que nós temos 5 continentes e como é que vão os animais todos para a Arca? Alguém me sabe responder a esta pergunta? Eu já vi aqui jovens a dizer que sim, que já sabem a resposta. Mas alguém me quer dizer como é que, havendo tantos continentes, como é que, sei lá, os jacarés do Brasil atravessaram o Atlântico para ir ali, mais ou menos, para a zona da Síria, entrar na Arca? Como? Eu já sou velhinho, ouço muito mal. Sim? A Pangeia. Pangeia. Aqui a colega está-me a falar numa coisa. Pangeia. Exatamente. Provavelmente, e nós, criacionistas adventistas, acreditamos também nisto, no início nós tínhamos apenas um único continente, um supercontinente. E com o dilúvio ele foi separado. Portanto, há aqui o supercontinente e com o dilúvio ele foi separado. Portanto, esta divisão que a geologia já chama deriva continental, nós, criacionistas adventistas, acreditamos que tem ocorrido durante o dilúvio. Portanto, a massa d'água foi de tal forma grande que ocorreram alterações profundas a nível da crosta terrestre. Então, não é assim tão densa comparativamente com a Terra toda. Portanto, por isso é que se chama mesmo crosta, porque é mesmo uma peliculazinha em cima do planeta mundo. A ver se eu vos consigo explicar. Pronto, então está aqui o que provavelmente tinha acontecido. Existiria um grande manto de água que ajudou a provocar, em algumas zonas, algumas fraturas. As imagens que eu vos trago
são as imagens do que a deriva continental explica. Mas nós acreditamos que seja uma coisa muito parecida, mas com água por cima. Portanto, enquanto a deriva continental, ou as teorias da deriva continental, dizem que alterações a nível do manto da Terra, que é a segunda camada. Portanto, temos aqui a crosta terrestre, temos aqui o manto, e este manto é semilíquido. Esta parte aqui já é sólida e esta parte aqui dentro é líquida. Portanto, que é uma coisa semilíquida, portanto, é como se fosse uma coisa muito gelatinosa. Mais do que isso, é viscosa. Ok? E, portanto, com o aquecimento desta camada aqui, que isto já é o núcleo da Terra, é muito quente, a temperatura aquece esta massa gelatinosa que vai tender a subir e separar massas continentais. Eu tenho aqui uma imagem que explica melhor o que eu estou a tentar dizer. Melhor é mesmo com imagens. Pronto, aqui está. Com o aquecimento a nível do núcleo, que é sólido, esta matéria que é um gel vai subindo, portanto a temperatura quente vai subir e vai separando o material que é a crosta. Pronto, isto vai provocar a separação da crosta e aqui não dá para ver muito bem, mas o que está a acontecer era a separação daquele continente do americano do continente europeu e africano. Pronto, nas zonas onde está a haver, portanto, se está a haver separação de um lado, tem que entrar crosta para dentro, através da Terra, por outro. E ao fazer essa fricção, vai fazer estes vulcanismos e é um mecanismo responsável, por exemplo, pelos anéis de fogo, que nós temos atualmente ainda muito em ativos no Pacífico. Okay? É o que provoca vulcanismo. Portanto, não estou a dizer que a teoria da deriva continental esteja incorreta, pelo contrário. O que eu estou a dizer é que pode ter começado este despertar desta atividade interna da Terra, terá sido iniciada com o dilúvio. E, portanto, a pressão foi de tal forma que o material pressionou bastante sobre o núcleo e aquilo começou a aquecer e, portanto, começou aí a parte da deriva continental. E o que nós temos é, então, esta cadeia montanhosa ali mesmo a meio do oceano, que é um dos locais onde houve esta quebra. E, portanto, houve a separação, ninguém tem dúvidas que isto encaixa perfeitamente daquele lado, ninguém tem dúvidas atualmente que há a deriva continental, a Terra está viva, então nós até vemos relatos em Mateus 24 a apontar para a segunda vinda, a dizer que a Terra ainda vai estar como uma parturiente nos últimos dias, vai estar a gemer cada vez mais. Portanto, a Terra despertou e até agora os sinais têm sido no sentido em que cada vez há mais atividade, desde sísmica. Portanto, os tsunamis não são nada mais do que sismos, mas que são feitos a nível da placa oceânica e, portanto, desloca massas de água. Portanto, a Terra despertou, provavelmente, no dilúvio e continua ativa. E temos, então, aqui, estes pontinhos vermelhos são os vulcões ativos e têm a ver, então, com esta zona onde, portanto, está aqui a haver separação continental. E deste lado, portanto, quer deste, que se a gente fosse fazer ali, quer do outro, que estávamos aqui deste lado, está a haver subducção e, portanto, está ali a fazer-se o anel de fogo, que é nada mais, nada menos, uma linhagem de vulcões ativos. Portanto, a Terra está viva e de boa saúde, ok? E cada vez mais ativa. Outra coisa que a nível geológico, as alterações provocadas pelo dilúvio também nos mostraram outras coisas, nomeadamente ofereceram-nos um grande registro fóssil. E esse registro fóssil põe-nos a pergunta, porque nós temos visto fósseis de dinossauros. E a pergunta é, será que os dinossauros existiram mesmo? Temos ali pegadas, está a andar depressa demais, ou estou a clicar com muita força, portanto temos aqui uma pegada de dinossauro, achamos nós. Aqui umas ossadas, dinossauros, achamos nós.
E aqui uma ossada completa. Portanto, por isso a questão, os dinossauros existiram mesmo? Sim ou não? Ou isto são fósseis falsos? Qual é a nossa convicção? Que terão existido. Exato. Os dinossauros terão existido. E depois outra questão. Nós olhamos para a imagem de um T-Rex em caveira e sabemos que, os investigadores dizem que os dinossauros se alimentavam de dinossauros e se alimentavam de outros animais. Portanto, os dinossauros eram carnívoros? Isso é uma das questões que têm debatido os criacionistas adventistas do sétimo dia e outros. Nós achamos, assim como em outras situações a postura vai ser muito próxima a esta, no início eram herbívoros. E agora vou começar a desvelar aquela pergunta que eu fiz ao início, se éramos todos evolucionistas. Mas com a saída do Éden e com a entrada do pecado, as espécies podem se ter ido adaptando ou não. E os dinossauros não foram exceção e, portanto, provavelmente ou de certeza, o registro de dinossauros carnívoros que tenham existido seriam, então, resultado dessa saída do Éden. E, quanto a eles serem muito feios ou muito maus, eu trago aqui também, ao lado, a nossa caveira. Também não é muito simpática. E nós temos caras muito simpáticas. Portanto, não havendo um animal completo, como, por exemplo, nós hoje temos as ossadas, dos elefantes, mas temos os elefantes ao lado e podemos saber que camadas musculares e que espessura muscular é que vai haver. E vocês até se virem, no CSI, sabem que com uma ossada nós conseguimos prever mais ou menos, com uma caveira humana, conseguimos prever mais ou menos como é que será o rosto da pessoa. Mas isso é porque já tivemos forma de comparar. Com os dinossauros, todas as especulações que se possam fazer, se eles têm sangue quente, se não, etc., serão sempre puras especulações e têm sobretudo a ver com os ambientes ecológicos em que se encontraram as ossadas. Estes terrenos eram áridos, portanto é provável que aqui sejam herbívoros, estes terrenos tinham outra estrutura e, portanto, é com base mais em assunções ecológicas do que propriamente funcionais, porque isso não se pode fazer que só temos as ossadas. E a pergunta de $1 milhão. Os dinossauros habitavam ou não com os humanos? Portanto, nós, se nós acreditamos que Deus é que nos criou, o que é que vocês acham? Que os dinossauros coexistiriam com os seres humanos, sim ou não? É que a escala geológica não diz nada disso. A escala geológica diz que não coabitávamos, mas nós temos, então, a coluna geológica que nos põe aqui um problema. Vou-vos então explicar o que é esta questão da coluna geológica. Portanto, o registro fóssil não esclarece nenhum nem outro. Aliás, o registro fóssil é tendencioso e vai mais no sentido, efetivamente, que não tenha coabitado, porque não há registro fóssil de coabitação entre dinossauros e seres humanos. Agora, a coluna geológica não é nada mais, nada menos do que uns estratos. Se a gente perfurar uma rocha, ela vem em camadas. E nessas camadas têm sido encontrados fósseis. E têm sido encontrados de uma forma muito estanque. E como é que se formam esses fósseis? Portanto, em bacias, quando há sedimentação, por exemplo, como aconteceu no dilúvio, a terra foi sendo ocupada por água e ficou tudo muito lamacento e havendo depósitos de diferentes materiais em bacias, que se chamam, dessa forma, bacias de sedimentação. E, portanto, alguns que seriam os animais marinhos estão nas camadas mais inferiores, os dinossauros estão numa camada lá intermédia e depois aparece outro registro fóssil que aqui representei, se me parecer, com plantas, etc., porque as plantas, nós temos um grande registro fóssil também de plantas, sobretudo nas partes nas camadas mais superficiais, mas poderia ser uma série de outras coisas. Portanto, e com base nesses registros, os cientistas têm atribuído algumas idades. Esta é a forma simplificada e isto é mais ou menos uma coluna geológica que tem as idades e o registro fóssil que é encontrado por camadas. E reparem que nas últimas camadas não há contacto não foram encontrados registros entre o homem e os dinossauros.
Ok? Portanto, este é um dos argumentos que até para nós é um argumento complicado contrapor. Portanto, aqui impõe-se uma problemática. Portanto, o registro fóssil não esclarece, mas nós temos muitos fósseis diferentes espalhados por toda a Terra e, evidentemente, que não nos podemos esquecer que eles poderão ter vindo de um continente único e coloca-se aqui a questão. Eles aparecem distribuídos por toda a Terra, os registros fósseis que nós temos tido aparecem um bocadinho por toda a Terra, mas será que os dinossauros só existiram antes do dilúvio ou existiram depois do dilúvio? Também temos essas questões. Portanto, o registro fóssil não esclarece, porque também o registro fóssil também nunca encontrou em camadas registros humanos com registros de dinossauros. Mas a pergunta estiveram na Arca ou não? O que é que vocês acham? Que não? Pois, mas nós temos este versículo que é peremptório. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo o réptil da terra conforme a sua espécie, 2 a 2 viram a ti para os conservar em vida. Que chatice. Então, a menos que eles tenham sido extintos antes de terem entrado no dilúvio. Na arca, na altura do dilúvio. Porque se eles existiam naquela altura, eles têm de ter entrado. Se eles existiram naquela altura, têm de ter entrado. E depois punha-se outro problema, que é que isso também acontece com as espécies. Então, se depois do dilúvio já estão os continentes separados, porque é que nós temos um registro fóssil de tantas espécies que agora até já não existem? Este é outro problema que nós temos, efetivamente, para o qual eu também não tenho resposta para vos dar. Mas é outra das questões que nos preocupa. Depois do dilúvio, a diversidade tão grande de espécies continuam a existir, como é que elas podem ter passado de um lado para o outro? É que nós tínhamos um modelo fixe, que era a Pangeia, que existia antes do dilúvio. Era tudo terra. Mas depois temos essas dúvidas. Está bem? Pronto. Aqui, não só a Bíblia continua a esclarecer-nos, mas antes de passar à questão do que diz as Escrituras, eu gostava de vos dizer eu gostava de vos dar esta informação. Nos anos 70, apesar da publicação ter sido em 87, nos anos 70, eu até tenho a sensação, se a memória já não me falha, que até foi inclusivamente nos finais dos anos 60, apareceram umas ossadas. E isto foi registado numa revista de paleontologia, que é a ciência que estuda o registro fóssil, portanto, em que apareceram umas ossadas, claramente dinossauros, mas que ainda tinham medula vermelha. Portanto, ainda estavam frescos. Eles não estavam completamente mineralizados ainda. Portanto, isso coloca a questão que provavelmente possa ter havido esta publicação e já agora estes ossos não estão disponíveis para investigação científica. Entretanto, 2 a 3 anos, demorou cerca de 20 anos a conseguirem publicar, e quando conseguiram publicar, os ossos já estavam fechados num cofre numa universidade, eu não sei se é a Universidade de Boston, não tenho a certeza do local, mas ela está fechada numa universidade e não há investigação sobre eles. Ok? Portanto, e é uma coisa mais ou menos recente. Portanto, vamos ver, além do que diz a ciência, o que diz então a Bíblia acerca deste assunto. Ora, crê-se, se nós lermos em textos de Jó, existem 2 animais que são referidos como quase bestas e até podemos estar a ler. Portanto, contemplas agora o Behemoth, portanto, era o Behemoth e o Leviatã. E eu gostava que vocês vissem isto. Portanto, a sua força está nos seus lombos, os poderes nos seus músculos do seu ventre, e quando move a cauda como um cedro. Ora, um cedro é uma planta. Uma planta? É uma árvore. Então, sobre estes textos também há muita discussão, e até se pode dizer, bem, ele era tão enorme, isso aqui seria um elefante. Mas quando o Behemoth move a cauda, move como se fosse uma árvore. E se vocês olharem para a cauda do elefante,
comparado com a cauda de um dinossauro, não parece que... qual dos dois é que parece mais a cauda de uma... que a cauda parece uma árvore? Parece mais o dinossauro. Efetivamente, e já agora, sobre o Leviatã. A mesma coisa, portanto, o Leviatã, pela descrição que é dada, tem aspecto mais de um réptil, portanto, tem mais aquele aspecto de dinossauro com as escamas, etc. E o que eu vos queria mesmo... isto são representações, obviamente, da Idade Média, representações sobre o Behemoth e o Leviatã. Ok? Eu queria vos mostrar mais esta imagem, sobretudo, portanto, e tem havido também registros sobre bestas parecidas com estas em diversas mitologias. Nós temos os dragões, temos os como é que eles se chamam? Os monstros do Lago Ness na história, na Escócia, e, portanto, a história nas várias mitologias tem a ver, como é que um dragão, eu acho que toda a gente tem a noção de que é um dragão, ou tem a imagem do dragão, e se a gente comparar um dragão com um dinossauro, serão muito parecidos. E, portanto, essas mitologias, provavelmente, quando elas surgem, não haveria ainda informação, como nós temos neste momento, para descrever tão direitinho um dragão como um dinossauro. Portanto, provavelmente, nas diferentes mitologias pode ainda ter havido contacto visual após o dilúvio com algumas espécies de dinossauro. Portanto, essa é a nossa convicção. A nossa convicção até vai mais longe. Pensa-se que o Behemoth seria um braquiosáureo. O Leviatã não há ainda tanta concordância com a comunidade científica adventista do sétimo dia, mas o que nos sugere, quer os relatos bíblicos, quer se nós formos então buscar também as diferentes mitologias, provavelmente o homem deve ter visto alguns dinossauros, portanto já após o dilúvio. E portanto, esta para já é a nossa convicção, que Deus os criou em 7 dias, como a nós, criou. Que existiam no Éden, existiam. Seriam ainda herbívoros. A partir daí, entrou o pecado no mundo. Outra curiosidade, também aprendi com o pastor Robert Holbrook, é assim, é a questão, uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, porque obviamente nas faculdades estas questões não se põem. Eu tive paleontologia na faculdade, portanto, é tudo menos isto, posso-vos já garantir. Portanto, existe umas estruturas, ok? A ver se não mexo mais. Portanto, aqui estão então representadas algumas camadas, mas agora em fotografia que é muito mais bonito. Mas se vocês virem esta representação, isto será um feto que ficou registado entre várias camadas. Ora, um princípio básico da paleontologia é que por camada só aparecem, portanto, por estrato, só vai aparecer um tipo concreto de espécies. E o facto de haver fósseis poliestratos não são falados na paleontologia, porque são um dogma que vai, portanto, são uma evidência que vai quebrar todos os dogmas. Se eu digo que isto aqui tem 100 milhões de anos e que isto aqui só tem 50, como é que pode ter havido um feto que tenha ficado registado em mais do que uma camada? Mas esta ainda é mais impressionante. Eu demorei anos para encontrar esta imagem, porque o pastor Holbrook disse que já tinha visto. E eu andei anos e, apesar de não ser um tema que me dedique muito, desde que ele falou que havia uma árvore que estava registada em mais do que um extrato, vocês não fazem ideia da dificuldade que é procurar isto na internet, porque não se fala. Mas lá consegui encontrar esta imagem e o que se vê aqui é, portanto, uma árvore que ficou fossilizada em vários extratos geológicos. Portanto, o que demonstra que é uma prova indiscutível de que, independentemente de como são feitas as formas de datação, e disso então é que eu não percebo nada, métodos de carbono 14 é a única coisa que eu ouvi falar, portanto os outros não conheço mesmo nada, independentemente da forma como são classificadas e datadas os diferentes estratos, com estas imagens ficamos logo esclarecidos, independentemente de como é que é feito a estratificação, não há plantas que demorem milhões de anos ou milhares de anos a sobreviver. As que têm mais, as que são mais antigas têm
São algumas sequoias que, sim senhor, vivem a sequoia mais antiga pensa-se que tenha cerca de 2000 anos, mas é uma espécie em concreto e não atravessa dezenas de milhares de anos. Ok? Portanto, outros contributos, e para terminar, eu estou a falar há 46 minutos, eu gostava de ter falado um bocadinho menos. Mas pronto, para terminar, só a questão então da biodiversidade e a questão, o que é que nós pensamos sobre a evolução, que é a única coisa que falta. Portanto, o registro fóssil e o dilúvio são, em termos científicos, são coisas bastante plausíveis, mas então, o que é que acontece às espécies? Bem, a primeira coisa que eu vos queria mostrar era a arca. Aqui está, em escala, a arca comparativamente a alguns navios modernos e alguns que nós já conhecemos bastante bem, como o Titanic. Sobre isso acho que ainda tem... A arca foi construída recentemente, não muito recentemente, na última década, na Dinamarca, e é um museu. Portanto, a réplica, tal qual a réplica, foi um empresário que decidiu montar um museu da Arca de Noé e, portanto, aquilo ali em cima é um restaurante. Acho que a única coisa que eles não devem ter respeitado foi as janelinhas, porque aquilo tem vista, portanto, o restaurante tem vista. Portanto, de resto, ele respeitou fielmente a descrição da arca. Bem, então vamos ver a comparação entre a Arca de Noé e, por exemplo, um navio como o Titanic. Em termos de altura, a Arca tinha 13 metros, o Titanic 53. Em termos de comprimento, o Titanic tinha 270, a Arca 135. Impressionante. Só metade do Titanic, já foi feito com tecnologia naval muito avançada. Largura, 30 metros, 20. Materiais, madeira de gopher, aço, e a capacidade, quase 3.600 pessoas, apenas 8 pessoas. Comida e água suficientes para 2 semanas. E, apesar de haver comida suficiente para 1 ano, reparem que, apesar de só haver 8 pessoas, reparem a quantidade de animais que iam na arca. Isto é o que se prevê. Bem, eu vou voltar a falar sobre a distribuição dos animais na arca. Uma curiosidade assim também geológica muito breve sobre se a arca já foi encontrada ou não. Bem, há algumas pessoas que dizem que foi encontrada no Monte Tendurek e Ararat, na Turquia. Aqui está o Ararat e pensa-se que ela foi encontrada aqui, vestígios da arca, no Monte Ararat. Eu fui pesquisar já há algum tempo e encontrei estas imagens. Aqui vê-se melhor. Esta estrutura em forma de, não sei, que possa fazer lembrar um barco. Efetivamente não é. Portanto, mas esta noção que efetivamente teria sido encontrada a arca no Monte Ararat é por causa desta formação geológica, mas está completamente posto de lado. Portanto, não há ali vestígios de material orgânico nem nada, portanto, tenha vindo de nenhuma embarcação. É puramente um acidente ou uma estrutura geológica, ali é tudo rocha, não se encontrou ali mais nada, nem vestígios, nem nada à volta. Bem, então voltando outra vez à organização da arca, como é que podem ter cabido tantos animais dentro da arca? E eu estava ali por as milhões de espécies, porque nós atualmente temos milhões de espécies e na arca, se a gente fosse a fazer aquelas contas todas, não dava milhões de espécies. E tenho aqui um exemplo. Nós hoje estamos aqui a olhar para estes animais domésticos, mas se a gente pegar neste modelo, que é o cão, a maior parte das espécies de cão surgiram há 200, 300 anos. E, portanto, será que podemos dizer os cães evoluíram? Nós até tínhamos medo, ou até temos medo, em contexto adventista, de dizer esta palavra, que nós acreditamos que possa ter havido algum tipo de evolução, mas o que é facto é que, só no exemplo cão, no cão doméstico, a maior parte das espécies apareceram, foram tratadas, foram domesticadas e apareceram esta diversidade toda de espécies de cão. Ou não?
Para a biologia, o conceito de espécie tem que estar carregado com uma barreira reprodutiva. Por exemplo, o cavalo e o burro. Se uma égua cruzar com um burro, pode dar uma mula e vice-versa, não é? Portanto, mas são considerados, quer o cavalo, quer o burro, são considerados espécies diferentes porque têm um certo isolamento reprodutivo. Até podem dar um híbrido, só que esse híbrido não é reprodutivo, não consegue reproduzir-se. E como não se consegue reproduzir, é considerado então uma espécie diferente. Mas o que nós estamos aqui a falar dos cães não são de espécies, são raças. E, portanto, a espécie é a mesma, é o cão, e depois nós temos variedades. Assim como nós temos variedades humanas. Temos esquimós, temos europeus, temos africanos, temos asiáticos, e tudo isso não são espécies diferentes. Está bem? Portanto, teve que haver sempre alguma adaptação. E esta adaptação nós cientistas adventistas, temos a mesma postura que os cientistas não adventistas. Portanto, relativamente às adversidades ou às particularidades do meio ambiente, nós temos capacidade para nos ir adaptando. E esta diversidade também vem da genética, também vem do nosso código genético. O nosso código genético é enorme. É enorme, mas só cerca de 1, e isto já na era pós-genómica, portanto já a partir de 2004 que nós temos um mapa genómico completamente cartografado, só cerca de 1,5% do nosso genoma todo é que vai dar proteínas. Aquelas coisas que depois vão nos pôr a mexer. Só cerca de 1,5%. E nós temos os outros 90 e tal, é material, que alguns até são pseudogenes, outros vão funcionar como genes em situações particulares. Portanto, vão ser ativados em algumas situações. Portanto, provavelmente nós não estamos a dizer nada de mal se dissermos que nós adaptamos, porque a criação já permitiu que nós tivéssemos uma determinada percentagem, 100% de um determinado genoma, que só 1,5% é que está neste momento a funcionar. Mas a gente não sabe como é que foi há 5.000 anos atrás. Se existiam toda essa guarnição, estaria toda, seria a que está ativa, a que está funcional, seria a mesma de agora. Provavelmente não seria. Eu não sei se vocês estiveram atentos, eu tentei ir ver qualquer coisa, mas não consegui pesquisar sobre isso. Encontraram mais umas ossadas que vão resolver a história da evolução do homem. Esse tema ainda é mais complexo ainda. Mas posso resumir basicamente a 2 coisas. Existem 2 grandes grupos, portanto, na evolução da espécie humana, segundo os cientistas não criacionistas, eles vêm desde um Australopithecus, portanto, que é um chimpanzé, até ao homem que nós somos hoje. Mas o homem que nós somos hoje está a modificar bastante, e nós estamos a modificar bastante relativamente àquilo que era a probabilidade de um ser humano há 100 anos atrás. É muito diferente. Ok? Mas daí, sairmos de um macaco para chegarmos à espécie humana, vai uma grande diferença. E, portanto, a nossa postura oficial é a seguinte: existem 2 grandes linhagens. As linhagens dos australopitequíneos e dos erectíneos. Os australopitequíneos, eu não sei se estou a dizer bem a palavra, seriam a linhagem de macacos, portanto, próximos a chimpanzés, e os erectíneos seriam as diferentes etapas pelos quais o homem poderá ter passado, não se calhar de uma forma linear, mas, efetivamente, etapas onde nós tivéssemos, por exemplo, ou um grupo, ou uma aldeia, ou um grupo, uma tribo, estivesse mais próxima de áreas mais uma vez o ambiente pode condicionar, mais agressivas, e, portanto, tem uma robustez óssea diferente do que uma tribo ou um grupo que já domine alguma tecnologia e que, portanto, ao trabalhar o ferro, ou trabalhar a madeira, ou trabalhar a rocha, se calhar já tem outra tecnologia que não precisa de tanto trabalho. E isso explica porque nós ainda hoje vemos algumas tribos na Austrália que têm os braços muito compridos porque andam ainda em árvores.
E a gente não vai dizer que são macacos. Portanto, estão ali adaptados àquelas condições de forma específica. Portanto, isso pode ter acontecido também na história da evolução humana. Agora, como é que eles se aguentaram ali todos? E estão quietinhos? Bem, é óbvio que teve que haver a mão do Espírito Santo, mas se calhar não da forma como vocês estão a pensar. Deve ter havido a mão do Espírito Santo quando desenhou a arca. Porque o facto de a arca ter apenas uma janelinha muito pequenina, o que é que fazia? O que é que vocês acham que isso faz? Tem ali tanta gente lá metida. Estou a falar nos animais e, obviamente, nos humanos. Não há luz. O ar para respirar, como é que é? Muito denso. E se tiverem aqui médicos, vão saber que com o fotoperíodo sempre com uma luz quase escassa, inexistente, que eles tinham que, obviamente, ter velas para se iluminarem. E com o ar tão rarefeito, isso induz uma certa dormência. Portanto, eles estavam ali anestesiados. Ok? Portanto, é óbvio que isso tem todas as vantagens. Comem menos, portam-se menos mal, portanto, dão menos trabalho. E, portanto, teve ali a haver uma mão do Espírito Santo, mais na construção arquitetónica da arca, do que também tem que ter havido no controle dos animais. Mas houve também essa preocupação em termos de design da arca. E eu estou mesmo a terminar. Portanto, atualmente existe uma área de estudo, uma área científica, que é a baraminologia. Ora, eu gostava de pegar outra vez neste texto. Eu estou a 3 minutos de estar a fazer 1 hora, portanto vou mesmo conseguir. Pegar outra vez neste texto e queria olhar para a palavra espécie. Se nós formos aos originais, bem, para já vou pôr em inglês, porque eu como não domino nem o hebreu, nem o hebraico, nem o grego, nem nenhuma outra língua, se calhar o inglês, a gente já pode ver aqui, no inglês está traduzido de outra forma. Não fala em espécie. O texto em inglês não fala em espécie, provavelmente o original também não falará em espécie, fala em kind. Não é espécie. Portanto, para nós, espécie é uma coisa que tem o tal isolamento reprodutivo, etc. Mas ali fala em kind, fala em tipo. Ok? E essa ciência, então... eu queria voltar para trás. Esta ciência, portanto, a baraminologia, é a ciência da criação e dos kind, dos tipos. Portanto, é uma área académica, lá está, por isso é que eu estava a dizer, isto é quase um oftalmologista vir falar de ortopedia, porque é uma área científica que eu não faz parte da minha temática de investigação, mas esta área científica, então, o que estuda é as espécies, ou melhor, os tipos que foram criados. E nós, este é o penúltimo slide, o que nós temos é que, então, a tradição criacionista, sem obviamente a componente da evidência científica, dizia que as espécies eram imutáveis, quanto muito iam se extinguindo, portanto, desde a criação até os dias atuais, o que aconteceu foi a extinção de espécies. Ora, nós todos conseguimos refutar isso, porque não é o que nós vemos, portanto, não podemos ter esta postura. A evolução, o que diz é que nós todos saímos de uma célula, de uma alga, de uma coisa qualquer e depois fomos evoluindo por ali. Isto é o que diz a evolução, mas isto é o que dizem, então, os criacionistas cristãos, que desde a criação e depois até ao funilamento do dilúvio, e a partir daí até agora, que há espaço para que os tipos se tenham adaptado aos diferentes ambientes onde têm estado. Porque, reparem, no Éden só havia um clima, nós agora temos vários. Basta só por aí. Portanto, no final de tudo, eu gostava que estas palavras estivessem todas misturadas. Portanto, que fixismo, se calhar, até fosse uma coisa que saísse do nosso léxico, e criacionismo e ciência, afinal, não são nada diferentes, mas são a mesma coisa. Nós temos que olhar para as evidências de uns e temos que olhar para as evidências de outros. É óbvio que quem quiser ser evolucionista
Tem havido a dificultada porque nós temos muitas evidências para demonstrar que as coisas não terão sido bem assim. Nós também temos havido a dificultada se tivermos querer demonstrar exclusivamente a perspectiva bíblica. Em todos os casos, nós acho que temos uma perspectiva mais aberta para utilizar as ferramentas, quer da ciência, quer da Bíblia, para conseguirmos explicar. Também nos diz Helena White que a maior parte das coisas a gente só vai saber na Terra, na nova Terra, e, portanto, utilizando a lei da máxima parcimónia, tentar explicar as coisas quando nós tivermos dúvidas da forma mais fácil. Vamos perceber depois. Está bem? Portanto, passei 1 minuto dos meus 60, peço-vos desculpa, e agora seria a altura ideal para colocarem as vossas dúvidas. Que teria muito gosto em dizer que se calhar não sei. Por acaso tinha uma que tu já disseste que não é a tua área, que é das datações. Das datações. Então começamos já por aí. Não sei mesmo nada. Não sei mesmo nada. Eu conhecia aquele exemplo da arca e de facto é uma coisa muito difícil. Aquele exemplo da arca, portanto um tronco, portanto um ser vivo que está a atravessar diferentes camadas que teoricamente foram sedimentadas ao longo de muitos milhões de anos, aquilo quer dizer que provavelmente foi mais rápido do que esses milhões de anos. Claro. Então isso quer dizer que deve haver algum problema com os métodos de datação que nós estamos a usar. Se não sempre, pelo menos em determinadas circunstâncias, o processo de datação pode ser adulterado por alguma questão ambiental. Pois talvez seja por aí. A noção que eu tenho dessa temática lá está, quer a evolução dos homens, quer a questão das datações, são terrenos, para mim, muito áridos e nos quais eu não me gosto de meter. Mas a sensação que eu tenho é que, em outras áreas em que eu gosto mais, acabamos por chegar sempre ao mesmo ponto. Portanto, há algumas coisas que eles conseguem efetivamente refutar. E depois chegam sempre a outro ponto que até ali vão e depois tem que haver algum outro fenómeno que não se consegue explicar. Há sempre algum outro fenómeno. Portanto, o que os métodos têm é que eles fazem um decaimento. E esse decaimento tem uma função matemática. Portanto, quem é engenheiro sabe que é uma função matemática. Ele está ali desenhadinho. Agora, se a função tem alguma interrupção, tem alguma anomalia, ou se calhar não é aquela função, pode ser outra escondida, pois vai sempre cair aí. Mas no meio científico fala-se sobre isto ou confia-se cegamente? Quando acontece um paradoxo, provavelmente para-se ali e ficam coisas para resolver. E acontece isto desde sempre. Até que às vezes há tecnologia que permite responder rapidamente e depois levanta-se o paradoxo. Aquilo era uma coisa muito interessante. Mas enquanto também ninguém se quer meter nessas coisas. Mas estes dois exemplos que tu apresentaste, do feto e da árvore, parece que são mais ou menos ignorados, não é? Completamente. Como aqueles ossos também estão foram inexplicavelmente sem estudo, não é? É estranho. Pois, até que haja tecnologia para resolver, portanto, mas se houver tecnologia para resolver alguma coisa, nós também aproveitamos para também fazer mais avanços. Obrigado. Eu tenho uma dúvida. Sim. Não sei se eu entendi bem, então os dinossauros entraram na arca. Provavelmente sim. Mas a dúvida que eu tenho é que se eles entraram na arca, por que eles não continuaram a se reproduzir depois, então, do dilúvio? Sim, essa é uma pergunta muito interessante. Nós hoje sabemos que perdemos muitas espécies, não foram só os dinossauros, o dodó. Sabemos que perdemos muitas espécies. Não sei se por falta de condições ambientais terem perdido alimentação. Não sei eu acho que agora perdi. Não sei se o clima, o novo clima, porque ficamos com vários tipos de clima, se adaptaram bem a todos. Não sei se eles, se calhar, precisavam de ser mais domesticados do que a gente pensa e, portanto, não houve ali investimento, não sei. Ou se foram mesmo perseguidos e caçados como se fizeram com outros animais, obviamente para provocar isto mesmo, a extinção. Não se sabe.
Mais questões? Puxa. Eu queria saber da tua experiência como investigador. Eu não sei se te recordas, ou se recorda há uns anos atrás, já para aí há mais de 10 ou 15 anos, não sei, quando era para ser construída a barragem de Foscoa, na altura, naquele debate que houve público, a EDP, que era interessada que aquilo não fosse valorizado, obviamente era parcial, convidou uns cientistas australianos para virem datar as pinturas e por aí fora. E eles usaram um método que eles tinham, que era diferente do típico, e chegaram à conclusão que aquilo tinha uma idade inferior àquela que seria que os arqueólogos de cá davam. E a resposta de toda a gente, pelo menos pública na televisão, era que, obviamente, aquilo estava errado, porque se há uma pessoa que vem datar uma coisa de uma forma diferente, obviamente ela está errada. Isto foi o debate público, ou seja, alguém apressa a datar uma coisa de uma forma diferente, ela pôs de parte porque está datado de uma forma errada. Da tua experiência como investigador, isso é algo que costuma acontecer dentro da ciência, ou seja, se aparece alguém com uma ideia nova que vem pôr em causa o status quo e é logo posto de parte. Como é que acontece na engenharia informática? É igual. É igual. Se chega lá, eu não gosto de Mac, gosto mais do Windows. Pronto. Estão sempre às turras. Não, isso é muito habitual. É muito habitual. Acho que em todas as áreas, não tem que ser só da ciência nem da tecnologia, na profissão. Vem alguém que esteve numa empresa muito melhor, com um lucro muito melhor, e vem dizer que para ali funciona muito bem, outra coisa diferente, outro modelo. Às vezes pode funcionar, às vezes não. Sim. A tua primeira parte da apresentação eu achei extraordinária a primeira parte da tua apresentação e penso que é mesmo a tua área, não é? Pois, aí estou muito mais à vontade. E pareceu-me que o que tu estavas a dizer, sem o teres dito, é que coisas tão simples como um aminoácido ou uma proteína são como que um universo. Sim. E que nós ainda só temos umas ideias de como é que aquilo funciona, não é? Ou seja, mesmo em termos de probabilidades, a possibilidade daquilo ter surgido do nada, dada a sua complexidade, pode-se usar essa palavra? Pode. Ou seja, à medida que mais conhecemos o corpo humano e as outras espécies, cada vez temos mais razões para acreditar que, de facto, tem que haver uma inteligência por trás Tem. E essa pergunta é muito interessante porque eu não abordei exatamente essa problemática, que é a questão, assim, são alunos universitários de primeiro ano, são inteligentíssimos, certo? Pronto. Mas até um aluno universitário de primeiro ano não consegue ver e portanto, foi esta semana que eu percebi porque é que eu nunca tive dúvidas com esta questão, porque, sobretudo, a minha área, que é a área da genética, a área da bioquímica, é tão ao detalhe, aquilo está tão bem montado, que aí não há teorias nenhumas. Estas teorias, estas teorias evolutivas, põem-se, obviamente, na questão morfológica das coisas que se vê todos os dias, dos animais, dos fósseis, e, portanto, nós para isso também temos alguma informação bíblica e, portanto, eu quis, sobretudo, abordar esta segunda parte, era pôr em contacto a ciência com a Bíblia, porque, efetivamente, na área micromolecular não há nada. É só evidências de que é criacionismo. Só evidências de criacionismo. Portanto, nunca nos conseguimos colocar aí. E, portanto, e leva-me à resposta que eu te vou dar, existe uma grande quantidade de investigadores que querem continuar a ser ateus, mas que têm que arranjar uma alternativa para o evolucionismo ao nível molecular. Ao nível das espécies, as coisas, olha, tem ali é fácil explicar com puzzles de fósseis. Pega-se nos fósseis isoladamente e arranja-se ali uma linha do mais simples para o mais complexo. Nós criacionistas, não vemos as coisas desse género, nós vemos as coisas em paralelo.
Portanto, não vemos as coisas numa sequência. Mas ao nível molecular não há quem valha à evolução. Não há, não pode haver. Houve umas experiências no início, portanto, que no início do século passado, eu lá está, eu sou péssimo para nomes e epónimos, portanto, o último nome do senhor era Miller. E quem vem dos secundários agora deve-se lembrar da experiência de Miller. Ele tentou simular a Terra primitiva. Vulcanismos, metano no ar, que era o que havia na atmosfera, e colocou os aminoácidos são constituídos por carbono, hidrogênio e azoto. O azoto pode vir do azoto atmosférico, N2, o metano contribui com carbono e hidrogênio e depois a água. E, portanto, essa sopa, ele pôs tudo aquilo num balão. Eu até tenho ali no carro, até vos podia trazer, que eu estive a fazer agora, esta semana, umas experiências lá com os Ciências Vivas, até vos podia mostrar. Portanto, pegou aquilo num balão, meteu tudo lá dentro, começou a fazer descargas elétricas, só que o balão estava completamente fechado. E as descargas elétricas que ele fez, que foi para simular o vulcanismo, era em escala de magnitude milhares de vezes superior ao que alguma vez poderia ter acontecido na Terra. E a concentração dos materiais que ele pôs dentro desse frasquinho eram infinitamente superiores aos que poderiam ter acontecido, com a vantagem que estavam todos no estado puro. E aí conseguiu arranjar coisas parecidas com aminoácidos. Depois ainda tem outra questão, é que os aminoácidos humanos os aminoácidos que entram na constituição da vida têm uma formação, sobretudo, aquilo que se chama uma conformação L. E ele conseguiu criar indiscriminadamente aminoácidos na forma L e na forma D. Portanto, ocorreram mais ou menos a 50%. O que não dá para explicar, mais uma vez, que provavelmente, mesmo que tivesse havido ali os primeiros aminoácidos, tinha que ser com uma descarga elétrica brutal. Por isso é que aqueles cálculos são feitos, aqueles cálculos de probabilidade em termos de anos que aquilo pode acontecer, entra também a linha de conta com as temperaturas a que nós estamos habituados. Portanto, a nossa temperatura dita atmosférica. A essa temperatura, a probabilidade é ínfima, por isso é que tem aquelas probabilidades brutais. Portanto, dito isto, ao nível molecular, podemos dizer que é... Mas essa experiência vem nos livros de biologia como uma coisa espetacular, que está aprovado que isso vem. Nos Estados Unidos, houve durante décadas, portanto mais de 4 décadas, ali discussões, porque as escolas estadunidenses defendem quase tanto o criacionismo ou defendiam, até aos anos 60, 70, tanto o criacionismo como o evolucionismo, e ainda houve esse debate acentuado e aceso, mas hoje esquece, portanto, está ali a prova, formou-se aminoácidos, está feito. O que os investigadores dessa área, da área da biologia molecular, têm arranjado é uma teoria chamada teoria do desenho inteligente. Eles não querem deixar de ser ateus, mas também não podem ser evolucionistas. E, portanto, têm a teoria, que é uma ou outra, que é o design inteligente. Exatamente por causa disso. As coisas estão tão encaixadas que é impossível que não se tenha feito... Pronto, depois vêm aquelas coisas das teorias dos alienígenas que vieram cá povoar a Terra. Portanto, essas histórias que geralmente nós somos bombardeados não são assim tão inocentes quanto isso. É mesmo porque há um grande grupo de investigadores que não sabem de onde é que vem esta complexidade toda, que não pode ser de outra forma senão alguém vir aqui montar. Ou é um extraterrestre ou tem que ser Deus. Pronto, alguns deles acham que é um extraterrestre. Se não houvesse mais ninguém, eu fazia mais uma. Com certeza. Na área da biologia molecular. Tu que és um homem dessa área, diz-me, tendo todas as proteínas de todas as suas formas montadas, todos os aminoácidos, todas aquelas estruturas prontas a funcionar, o somatório de todas essas partes é a vida, ou a vida é outra coisa que está sobre todos estes mecanismos que a suportam? Ou seja, quando em Gênesis diz que depois de Deus fazer Adão lhe soprou, tu achas que só esses mecanismos são o suficiente para fazer aquilo que nós chamamos a vida, que tem componentes que são mais difíceis de explicar, como os sentimentos, como outras coisas que não são sentimentos, como a fé, como a esperança e por aí fora? Ou isto é uma outra camada que nós, como seres humanos, temos e que as nossas ciências ainda não exploraram?
Bem, essa talvez é a pergunta mais difícil, mas não, tem que haver sempre alguma outra coisa. E há uns 3 anos atrás, e ele provavelmente vai estar a ouvir isto, porque ele vai estar a ver que é o antigo pastor departamental de jovens, como é que ele se pastor Rui Bastos. Na altura que ele era departamental, saiu uma notícia sobre a primeira célula artificial. E ele é um apaixonado por esta área. Então, na altura, perguntou-me se eu podia lhe arranjar informação. Só quem me conhece sabe que o meu tempo quase é inexistente. Eu estava a brincar no outro dia, de quarta-feira para quinta, e eu gostava de fazer aqui uma declaração. Eu só dou aulas à quarta-feira. Mas de quarta-feira para quinta, eu estava a sair da escola e estava a dizer eu precisava que de hoje para amanhã houvesse 72 horas. Pronto. E então, nunca lhe consegui arranjar tempo, se fosse por telefone, se aqui lhe dando algumas pistas. Mas, efetivamente, mesmo essa célula artificial que se criou, não era uma célula, mas não foi criada. Foi esvaziado o conteúdo todo de uma célula e foi lá colocado dentro do... Nem foi o conteúdo todo, que seria ainda muito mais complexo. Tirou-se um núcleo de uma célula e substituiu-se por outra. Ok? E, só que essa parte nuclear é de um organismo que não tem núcleo, portanto o DNA está livre no citoplasma. Então tirou-se o DNA, portanto as bactérias não têm núcleo, têm o código genético, portanto têm o DNA embebido no citoplasma. Retiraram e o que eles fizeram foi artificialmente aquelas letras A, C, 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 T, G, portanto hoje nós sabemos como é que um genoma pode funcionar. Sabemos qual é a maquinaria básica e provavelmente não. O que eles fizeram foi só colocar o número de genes suficientes. Portanto, eu se calhar apresentava esta imagem. Se me deixarem, ou aqui atrás. O que eles fizeram foi criar um DNA artificial que codificava para aquelas proteínas. Aquilo é só o metabolismo energético, portanto, o que põe as células, o BABA. Porque depois nós temos outros aquilo que nós chamamos de metabolismo primário, ou seja, é só para o funcionamento básico. Ali não está informação para a reprodução, para o aumento de tamanho, para o aumento da divisão. Então, o que eles fizeram foi construir um DNA artificial com os genes fundamentais para que a célula pudesse sobreviver. Pronto, e foi isso que fizeram. A célula artificial não foi uma célula artificial, foi DNA artificial que todos nós fazemos no laboratório, só que eles fizeram à grande escala. Porque isto tem que levar... a síntese daquele material é enorme. E só para vocês terem a noção, o Craig Venter, que foi o que fez isso, tem portanto, as instalações da empresa dele, aquilo são depósitos enormes em que tem de centenas de metros só de maquinaria a sintetizar. Portanto, tem que ser à grande escala. Mas a única coisa que conseguiram fazer foi fazer com que a célula sobrevivesse. Portanto, e nesse sentido, o produto que saiu foi um produto artificial, mas para crescer, para dividir-se, isso é uma coisa sem a psique. Deixa-me só dizer assim, sem a psique, que é o que depois queres ali dizer o sopro da vida, não é? Exato, mas na tua opinião, depois de todas estas estruturas Tudo ali, tudo assim, tudo à régua... Há mais qualquer coisa, não é? Tem que haver, é exatamente o que eu estou a dizer, isto é a psique. Não é? Portanto, nós, em termos, eu estou a ser simplicista, porque em termos psicológicos e psiquiátricos, nós conseguimos perceber os mecanismos da emoção, é tudo química também. Mas, efetivamente, o que estás a dizer isso, o que estás a tentar dizer que é a vida, a chama iniciadora, o sopro só pode vir num sítio. Nós não percebemos bem ainda o que é isso, pois não? Não. Obrigado. O CERN, sim, a matéria antimatéria, não é? A credibilidade que isso tem. Montes é o CERN. Pronto, a credibilidade que eles têm. Mas eu não sei se está-se a referir àquela coisa do Dan Brown da matéria e da antimatéria. Sim, isso, sim.
eu por acaso estive a ler isso, porque eu li o Dan Brown e aquilo é uma alegoria, aquilo é uma metáfora, portanto, ele utilizou o facto de se estar a fazer antimatéria, que é uma coisa que, completamente, portanto, são apenas prótons e nêutrons a rodarem para o outro lado, mas ele fez ali uma novela para dizer que aquilo era a partícula de Deus, como o bosão de não sei o quê. Portanto, utilizam isso é investigação obviamente séria, mas o que se conta depois ali à volta é a novela. Foi ali uma passagem até um bocado forçada. Mas propriamente a experiência que está a ser feita no País Iniciário, de tentar dar explicação sobre a origem do universo. Pronto. Também. Assim, quando a matéria se encontra com a antimatéria, provoca uma energia tal que faz boom. Pronto, e o Big Bang foi um boom, mas em bang, ou seja, é muito maior. Pode ser uma explicação para haver isso eu percebo que da parte da física possa estar no caminho para conseguir compreender como é que se dá a explosão inicial do Big Bang, mas pronto, também falha. Não é que falha, a investigação é séria, mas depois continuamos com os mesmos problemas. E que idade é que tem o universo? E o que é que explodiu? Quem é que criou essa coisa? Pois, exato. Não é o princípio. Pois. Nós não entramos na Semana da Criação. A Semana da Criação é um quebra-cabeças quer para a criação propriamente dita, quer para os criacionistas adventistas. É um quebra-cabeça muito grande. Porque só para dar o exemplo do dia 1 com o dia 4, eu ia chegar aí ao universo. Primeiro há a separação da luz do dia, e depois é que se cria o Sol. E as estrelas é ao quarto dia. Então, que luz é que era? Pronto, há várias explicações. A presença de Deus era a luz, mas há muitas outras, não é? E portanto, há aqui coisas. O que é que estávamos a referir quando estávamos a dizer que a Terra era sem forma e vazia? Portanto, então já estava a Terra e depois é que vem o Sistema Solar e a gente sabe que a Terra roda à volta do Sol. É complicado. Portanto, vai aí um bocadinho mais, se calhar, para a questão do universo, ou dos universos, ou quando nós somos um palco para os outros mundos, será que são mundos, será que são universos? Complicado, não lhe sei responder depois aí. E chegamos, mesmo a física também lhe vai dizer. A própria física acha que há outros universos. Muito boa questão. Para mim, a separação não foi imediata. Os componentes estariam separados de forma... Pode ser, olha, pode ser, é uma boa... A separação deve ter sido contínua. Pode ser, perfeitamente, porque ainda está a haver. Exatamente. Em algum momento... Pode estar agora mais atenuada. Houve condições para haver passagem de pessoas. Mas ainda há uma forma utilizando a máxima parcimónia, ainda há uma forma mais simples, que é da Rússia passarmos para a América, de barco. De jangada, quase. Pelo estreito de não sei o quê, que eu não sou bom para epónimos, acho que já tinha dito. Mas essa é uma boa teoria. Claro. Claro. A outra questão é relativamente aos dinossauros e os humanos. A densidade dos textos do dinossauro é maior que a do nosso humano. Claro. Talvez por isso não consiga encontrar outros humanos nos mesmos tratos dos dinossauros. Poderia ser. Poderia ser. Não, poderia ser, mas depois também há outros dinossauros muito mais pequeninos, com densidades, se calhar, mais próximas às nossas, ou répteis rasteiros, e apareciam répteis. Por exemplo.
Não é o facto de estarem naquele estrato e naquele local. Por exemplo, nós temos pegadas de dinossauros na Figueira da Foz. São aqueles estratos são vistos à escala continental. E à escala continental, aquele extrato, e nós conseguimos, com os mapas dos desbravadores, com mais uma outra coisa em cima, quase conseguimos descrever, eu podia-vos quase ensinar a quem tem orientação a perceber onde é que vai ter um extrato, onde é que ele vai aparecer outra vez. Portanto, a gente consegue ver a uma escala grande. Então, não é naquele local em si, mas na história toda daquele extrato, quando se vai a ver, encontram-se podem-se encontrar várias espécies, e respondendo à sua questão da densidade, é que essa questão traz-nos a nós, criacionistas, cientistas, muitas questões. Porque é que não se encontraram? Porque não há razão para não se ter encontrado. Nem a questão da densidade óssea. Não há razão. E como é que os data? Pronto. 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 Mas os seres humanos, quando aparecem num tipo de estratos, na escala geológica, pertencentes ao Quaternário. Pronto. E os dinossauros aparecem nas anteriores. E os homens aparecem sempre a partir daí. Pronto. Pois. Mas o que estamos à espera é de encontrar um registro dessa natureza. Portanto, isso é ajudar-nos a demonstrar as nossas convicções, que efetivamente que fomos contemporâneos, fomos no Éden e até ao dilúvio. Aí, sem dúvidas. A partir daí, pode ser transmissão de mitos e da passagem da palavra, não é? Como foi escrita a Bíblia, não é? Também foi por transmissão verbal. Portanto, mas os mitos criam-se com alguma base. Quem conta um conto acrescenta um ponto. Portanto, até ao dilúvio, de certeza. Se já estavam extintos ou não, isso determina que eles possam ter ou não para a arca. Portanto, é complicado, é uma questão muito complicada. Pronto, já parece que agora é que já estão satisfeitos com as questões. Espero não ter sido muito maçador, pelo menos na primeira hora.